Agradeço, Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de falar com vocês. Muito mais do que isso. Pela oportunidade de gerar em vocês o alimento saudável de Deus. De saber que nós temos irmãos aí em Fortaleza, num outro estado. O Brasil é um país continental, né? Em um outro estado, estamos em uma comunhão plena, no mesmo amor, no mesmo espírito. E eu torço para que vocês cresçam muito. Cresçam no amor, cresçam na comunhão, em números, cresçam em influência do Evangelho, como referência do Evangelho. O Brasil precisa de homens e mulheres que sejam referenciais do que é ser cristão. Porque quando eles olham para nós, eles querem ver, o mundo quer ver Cristo em nós, porque nós usamos o nome de Cristo. Quando dizemos que somos cristãos, somos pequenos cristos. A palavra Cristo significa ungido. Mas cadê a unção em nossas vidas? Cadê o diferencial entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós fomos chamados para sermos diferentes do mundo, como Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? É pegar o molde, pegar a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Deixa eu tirar esse violão aqui, para que ele não me atrapalhe. Isso. Vou dar um exemplo para os irmãos. Esse copo de água, a água que está aqui dentro, ela pegou o formato do copo. Se eu pegar essa água e colocar num recipiente que seja de qualquer outro modelo, essa água vai pegar o formato daquele recipiente, seja quadrado, redondo, qual for o formato. O cristão, ele não pode ser como a água. Eu vou ler aqui Romanos 12, onde a Bíblia fala assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Eu vou esperar alguns irmãos encontrarem, mas esse verso ele é extremamente profundo. Não esse verso, esse capítulo inteiro. Eu não tinha planejado falar sobre ele, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e toda ela é boa para a instrução, para o renovo. Paulo diz assim à igreja do Senhor, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é sacrifício? Sacrifício é quando você pegava um animal e você matava ele. Por isso Paulo fala que eu morri para o mundo, para viver para Deus. Ele fala assim que eu já estou crucificado, eu já estou sacrificado com Cristo. E eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se eu não vivo mais, as paixões da carne, Paulo fala, e aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Ou seja, os desejos da carne, as obras da carne, não podem mais ser manifestas na minha vida, na sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um sacrifício, sacrifício daquele que morreu, mas um sacrifício vivo. Santo, enquanto eu vivo, eu sacrifico a minha carne. Eu subjugo o meu corpo a Deus. Esse é o sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Eu sei, a minha razão sabe por que é que eu estou fugindo do pecado, por que é que eu não cobiço, por que é que eu não falo mentira, por que é que eu estou deixando de ganhar dinheiro de forma ilícita. Isso é um sacrifício vivo para Deus, porque é o meu culto racional. Eu sei por que eu faço o que eu faço, e para quem eu faço o que eu faço, e para quem eu deixo de fazer o que eu faço, o que eu não faço.
E não sejam conformados com esse mundo, não se conforme, não entre na forma, não entre no modelo, no molde do mundo, na moda do mundo. Não seja como a água que se conforma com qualquer lugar que ela é colocada. Nós temos um molde, nós temos um padrão, e esse é Jesus. Até que nós venhamos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ele tem que ser o nosso alvo. Mas sejam transformados, não moldados segundo o mundo, mas transformados. Não é transformar o mundo, irmão. Nós não vamos transformar o mundo. Ele fala, mas transformai-vos, é você, pela renovação do vosso entendimento. Como que eu vou me transformando dia após dia? Quando o meu entendimento é transformado de dia após dia. Hoje, Deus me ensina que a mentira é pecado. Então, eu descubro que a minha prática não está agradando a Deus. O meu objetivo agora é não mentir mais. Amanhã eu cresço mais um pouquinho na vida espiritual. E a Bíblia fala que Cristo ele é gerado em nós. E ele cresce em nós. O ser cristão, de acordo com a sua maturidade, vai te dar mais exigência. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito vai lhe ser cobrado. Mas isso não é ruim. A quem muito é confiado, também muito ele receberá. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ontem eu entendia de uma forma, agora Deus iluminou mais. Agora eu entendia de um determinado ponto, mas Deus me iluminou mais. Na medida que Ele vai renovando o meu entendimento, eu vou crescendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Aí Ele fala, para quê? Para que eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício? Para que é que eu vou me transformar, deixar ser transformado na renovação do meu entendimento? Para que? Olha o propósito. Para que venhamos a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se perguntarmos para qualquer pessoa assim, você quer receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A pessoa dirá, é claro que eu quero. A vontade de Deus é boa? É, então eu quero. Ela é perfeita? Então eu quero. Ela é agradável? É, então eu quero. Aí você fala, basta apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Basta ser transformado pela renovação do seu entendimento. E assim, cada dia, Deus vai te alimentando mais e mais e Ele vai cumprir em você a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a sua vida, ela é exercer papéis simples dentro do corpo, saiba de uma coisa, essa vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável e necessária. Paulo diz que o membro do corpo que parece ser os mais fracos são necessários. O corpo ele não consegue caminhar bem se esse membro que parece, não está dizendo que ele é, mas que parece ser mais frágeis, eles são necessários. Se eles não exercerem o seu papel, o corpo não caminha bem. E é interessante que Deus fala que nós precisamos suportar uns aos outros. O que é suportar? É sustentar. Quando você coloca o microfone em um suporte, se ele não tiver suporte, ele cai. As pessoas, às vezes, olham para o microfone, mas não vê para o suporte. Ele que sustenta, mas ele fica em oculto. Um ventilador na parede, ele está lá seguro. O ventilador está aparecendo, ele está exercendo a sua função. Mas se não tiver alguém por trás dando um suporte em oração, ninguém prevalece dentro da obra de Deus. Nenhum pastor, nenhum pregador, ninguém prevalece. Um evangelista, um missionário que é enviado, nem Paulo prevaleceria. Por isso, ele constantemente pedia oração aos irmãos, ele fala, orai por nós, para que nos seja aberta a ousadia, né? Com ousadia, o abrir da nossa boca. Vou abrir esse texto que ele fala aqui. Efésios 6, ele fala o seguinte, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, olha como que eu vou conseguir fortalecer e subjugar a carne. Fortalecei-vos. A ação de fortalecimento aqui, ela vem de Deus, tá? Estou falando pelo texto grego.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, essa aproximação, ela é nossa. Revesti-vos. É dever nosso, meu e seu, nos revestirmos. Revesti-vos, não de uma parte. E aí você vê muitas pessoas falhas na fé, porque eles se revestem apenas da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas eles estão desprotegidos, eles conseguem apenas atacar, mas não conseguem se defender espiritualmente. Revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Qual é o propósito? Para que possam estar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. São as tentações, né? Porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Celestial que fala as regiões celestes aqui. Há principados, potestades que agem para que nós não venhamos ter desenvoltura no reino de Deus. Existe o reino de Deus e o império das trevas. Nós, a igreja, apenas a igreja, ela vive o reino de Deus dentro de si, pelo Espírito Santo. Mas há uma batalha. O império das trevas que hoje age, o príncipe das trevas desse século, desse momento, desse período, eles estão trabalhando para que o reino de Deus não se manifeste através de nós. Para que as pessoas não tenham acesso, para eles serem transportados do império das trevas para a maravilhosa luz do reino do Filho, do amor do Pai. Agora ele fala assim, portanto, por causa disso, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra seu marido, esposa, contra os filhos, contra o patrão, funcionários e etc. A nossa luta, ela é nos lugares celestiais. Então, nós precisamos ir para o joelho. E aí está o problema. Eu conheço pessoas que conhecem muito disso aqui, mas não sabem nada disso aqui. E só estão sendo sustentadas ainda por causa dos suportes espirituais, que são pessoas que estão por trás, que estão escondidas, ninguém sabe nem quem são. Mas para que aquele ventilador exerça o seu papel e refresque todo mundo, esse irmãozinho que é suporte está lá sustentando ele em oração. Senhor, cuida do irmão Rafael, pastor Rafael, cuida lá do pastor Jean, do pastor Felipe, do irmão Clodoaldo, do irmão Gilberto, da irmã Aparecida. Cuida desses irmãos. Monteiro, se não me engano, ele está aí também. Deus te abençoe, meu querido. Para que nós venhamos ficar firmes no Senhor, é necessário que alguém esteja sendo esse suporte que nós precisamos. Agora, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma parte, toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau. Vai haver um dia mau na minha e na sua vida. Talvez já houve e você não resistiu por não estar com toda a armadura, só com parte dela. Ou por estar sem armadura nenhuma. Mas para nós podermos resistir no dia mau, aquele dia em que vem aquele confronto, todo mundo passa por momentos de confronto na sua mente. A nossa batalha, ela acontece na mente. Satanás sabe disso. Ele sugestiona, como fez com Eva, com Judas, para que possam resistir no dia mau e havendo feito tudo o que é necessário fazer no dia mau para vencer. Ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe o que é cingir? Cingir é, os homens antes eles usavam vestes longas, tipo vestido, né? Tipo um roupão de banho. E aí, quando eles precisavam correr, seja para a guerra, seja para correr, para fazer atividades, eles precisavam puxar a barra do seu vestido, colocar até o lombo e passar um cinto para segurar aquela ponta. Então, o seu vestido, a sua vestimenta viria até a altura do joelho e ele conseguia correr. Paulo fala, cinge os seus lombos, se prepara para a guerra, porque a nossa guerra, a nossa luta espiritual, ela é iminente.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira coisa que um cristão precisa ter consigo é a verdade, transparência, ser sinceros. Às vezes, hoje, a sinceridade ele até assusta. Parece até uma falsa humildade. Parece até que as pessoas ficam desconfiadas. Porque tem tanto mau exemplo de gente picareta, né? Que quando você vai agir com verdade, eu estou falando no meio cristão, pessoas que se dizem cristãos, mas eles não agem com verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. E vestir a couraça da justiça, proteção do peito, justiça. Tem crentes que não agem com justiça. Eles são injustos. São injustos na forma de julgar as circunstâncias, porque são 2 pesos e 2 medidas. Quando é o filho do outro, tem que punir mesmo, mas quando é o filho dele, a jovem é assim mesmo. Sabe? Temos que ter justiça em tudo. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Todos vocês que estão aí vão fazer discípulos. Mas como que eu vou fazer discípulos se eu mesmo não conheço a base do discipulado? Então eu oriento os irmãos todos que pegam o discipulado, dê uma lida, conheçam o material primeiro, tire as suas dúvidas e depois comece a aplicar isso com as pessoas. Sempre conferindo na Bíblia. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. É a fé que te protege dos ataques do diabo. A fé é aquilo que vai te fortalecer para aquele dia mau. Aquele dia que, às vezes, é um confronto na sua mente. Aquilo que derrubaria qualquer pessoa da fé. Qualquer pessoa que está com a fé abalada. Mas você está firme. Toma o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A ideia que Paulo tem em mente aqui é que os inimigos eles soltavam lanças, dardos, flechas, mas eles antes molhavam essa flecha no pinche com fogo e lançavam para queimar e incendiar a cidade ou as pessoas. Então usavam esses escudos molhados para apagar esses dardos. Tomai também o capacete da salvação. Primeira coisa, na sua mente. Capacete da salvação, o tempo todo pensando nisso. Paulo fala assim que nós precisamos desenvolver a nossa fé com temor, a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Tomar também o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque Jesus disse que a palavra que ele nos disse é Espírito e vida. Se a palavra dele é Espírito e vida, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas não fica por aqui. Essa é a armadura de Deus. Agora ele continua, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai uns pelos outros. Isso que ele está dizendo. E por mim, agora Paulo pedindo oração para a igreja. Orem por mim, para que me seja dada. A palavra é dada àquele que ministra. Nada do que eu estou falando aqui para vocês, irmão, eu coloquei no esboço. A palavra está sendo dada para vocês, porque Deus quer falar com vocês. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Para fazer notório, destacado, o mistério do Evangelho, pelo qual, o Evangelho que ele está dizendo, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me é necessário falar. Eu acho a palavra de Deus ela é fantástica. Agora, nós falamos aqui que a guerra acontece no mundo espiritual. Colossenses, capítulo 1, um pouco à frente. Aliás, depois de Filipenses. Essa Bíblia. Pode falar, meu filho. Jean, paz do Senhor, meu querido. Coloca só. Tá dando para ouvir aí? Tá falando comigo, pastor? Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Vou concluir aqui, depois você fala, tá bom?
Tá bom, Deus Por enquanto, coloque o abençoe. seu microfone no mudo, para não ficar trocando a tela. Tá bom. Depois eu vou passar para você. Colossenses capítulo 1 vai falar o seguinte, verso 8, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não paramos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha lá, o culto racional, inteligência espiritual, Pedro fala do leite racional que nós precisamos tomar. Para quê? Para que possam andar dignamente diante do Senhor. Sabe o que é andar dignamente? Andar da maneira que agrada ao Senhor. Por isso, Paulo vai falar lá sobre a ceia, participar da ceia de forma digna. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Nós temos o dever de dar frutos para o reino de Deus, e esse fruto é o quê? Obras boas feitas em Deus. Porque tem pessoas que vão dizer assim, mas obras boas qualquer pessoa faz. Não. Só pode ser bom algo que é feito em Deus. A Bíblia diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, se eu fizer algo de bom, mas se não for por fé, é por soberba, é por orgulho, né? Não vai agradar a Deus. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, nos fez dignos, né, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, agora você vê, Deus nos tirou da potestade das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dessa forma, nós vemos que agora nós saímos do império das trevas, por isso que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Paulo está explicando muito claro. Mas como que é a minha batalha espiritual? Também ela ocorre no mundo físico. O mundo físico, diretamente, ele interfere no mundo espiritual. E o mundo espiritual, diretamente, ele interfere no mundo físico. Agora eu vou passar Gálatas. Gálatas 5, 16. E diz assim, digo, porém, andai em espírito. Se a nossa luta é espiritual, andemos em espírito, não na carne. Andai em espírito e não cumpram a cobiça da carne, concupiscência, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem, de modo que nós não venhamos fazer o que queremos. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, sob a condenação da lei. Porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas, aos quais são, essas 4 primeiras, falam da impureza de ordem sexual, da imoralidade, pornografia, adultério. Aí você fala, mas o adultério eu nunca adulterei, nunca traí a minha esposa, meu marido. Mas a cobiça é tida como adultério. Adultério, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é sensualidade na forma de vestir, na forma de olhar, na forma de falar. Isso é pecado. Idolatria, feitiçaria. Idolatria, a Bíblia diz que é avareza, que é ser mesquinho, amor ao dinheiro. Isso é idolatria com dinheiro. Feitiçaria, a Bíblia diz que o pecado de rebeldia, de rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Inimizades, porfias, disputas, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, fala de facções, de divisões, contendas, invejas, homicídio. Mas homicídio eu nunca matei. Jesus disse que se eu olhar para o meu irmão com ira, se no meu coração odiar meu irmão, eu já matei ele.
homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Olha, coisas semelhantes a essa. Não é só essa lista, não. Qualquer coisa que pareça com isso, que mostra que nós não temos moderação na nossa forma de falar, de agir, de pensar. Aí fala acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, agora vamos para o homem espiritual. Se nós andamos no Espírito, vivemos também em Espírito, né? O fruto do Espírito aqui, qual é o fruto que está sendo gerado em nós para a gente dar frutos para o reino? É amor, gozo, talvez está na sua Bíblia, gozo é alegria, alegria no Espírito Santo, paz, longanimidade. Deus é longânimo, ou seja, ele é tardio em irar-se, ele demora para manifestar sua ira sobre alguém. Benignidade, do bem, bondade, qualidade daquilo que é bom. Mansidão. Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Temperança, talvez a sua Bíblia tenha temperança. Para temperança significa domínio próprio. Toda pessoa que ela é viciada em qualquer coisa, ela não tem domínio próprio. Por isso que o vício, ele é pecado. É por isso. Contra essas coisas aqui, da temperança, do fruto do Espírito, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Lembra de Romanos 12? Crucificar a carne com as suas paixões e cobiças, desejos, concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E o último verso que eu quero apresentar para os irmãos tem em Romanos. Eu acho ele aqui. Romanos 8, verso 1, diz assim: portanto, agora, depois de convertidos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? É estar andando em espírito e não estar andando na carne. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o espírito. Romanos 8, verso 14. Porque todos, eu vou ler o 13 antes, né? Porque se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, lembra que ele fala isso no capítulo 12? Então vocês receberão vida eterna, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem é guiado pela carne não é filho de Deus. Jesus dá algumas dicas. Ele fala que alguns fariseus levavam as pessoas, eles iam, atravessavam mar e terra para fazer um prosélito. Eles faziam dessas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. Sabia que existem filhos do inferno? É aí que ele fala. E a palavra lá é Geena, que é lago de fogo mesmo. Filhos do inferno. Outros são chamados de filhos do diabo, que é a mesma coisa. Porque o objetivo de Satanás é levar as pessoas para o inferno. Então, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Precisamos pensar, será que há neutralidade espiritual? Será que há um ponto neutro? Alguém que não é nem filho de Deus e nem filho do diabo? Refletir em nós mesmos. Entender se a nossa postura hoje, segundo a carne, nós estamos caminhando hoje da maneira que agrada a Deus ou que não agrada a Deus. E se houver em nós alguma falha, sabemos que o tempo que Deus demora para nos perdoar é o mesmo tempo que nós demoramos para nos arrepender. Se houver um arrependimento hoje, entre alguns irmãos que estão aí mesmo, que eu estou falando, é necessário que haja um arrependimento. A Bíblia fala que Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. Então, primeira reunião, eu queria convidar algum irmão que tiver, ou irmã, que tiver sondado o seu coração e falasse: eu não tenho vivido uma vida correta diante do Senhor, a se arrepender, porque a primeira palavra na pregação do Evangelho é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.